Cópia do Porsche Taycan é vendida na China por 31.200 euros. Os fabricantes chineses continuam a replicar veículos ocidentais, com o Porsche Taycan a ser o mais recente exemplo, disponível por 31.200 euros, em contraste com os 114.600 euros do modelo original, seja na versão berlina ou Cross Turismo. Não perca as nossas atualizações, inscreva-se e ative as notificações. Sala de João Sá é eleito o melhor restaurante na Gala do Vinho. O restaurante Sala, sob a direção do chefe João Sá, foi distinguido como o melhor da sua categoria na gala dedicada ao setor vitivinícola. Miguel Morgado, a Europa percebeu que o mundo está repleto de inimigos e se apega aos Estados Unidos da América. O Expresso da Meia-Noite discute a crescente instabilidade global com moderadores e convidados como João Galamba e Raquel Vaz Pinto. Família processa Google após a morte de Jonathan Gavalas, de 36 anos. Jonathan Gavalas, de 36 anos, procurava apoio sobre o seu recente divórcio através da inteligência artificial. PS pede plano para mitigar impactos económicos da guerra no Irão. O secretário-geral do PS alerta que os efeitos nocivos da guerra no Irão serão profundos e duradouros. Não perca as nossas atualizações, inscreva-se e ative as notificações. A influência de Passos na política atual. José Pacheco Pereira defende que Passos deve adotar uma postura mais transparente na política partidária, em contraste com o cinismo do sebastianismo. Cinco lições sobre o Irão, do chá até aos dias de hoje. Os ataques dos Estados Unidos da América e de Israel ao Irão iniciaram-se na manhã de sábado. Bruno Cardoso Reis concordou em realizar 5 episódios especiais do programa 5 Continentes no domingo, mas não conseguiu encontrar o livro que desejava. Nova investigação atribui ataque à escola que matou quase 200 crianças iranianas aos Estados Unidos da América. A investigação da Associated Press baseia-se em imagens de satélite, análises de especialistas e declarações de um responsável dos Estados Unidos da América, além de informações de militares norte-americanos e israelitas. Tiago Silva elogia Farioli e está pronto para o clássico na Luz. O defesa brasileiro do FC Porto destaca a energia do treinador e considera o Benfica um adversário complicado. Rui Borges promete rituais para proteger Soares de lesões. O treinador do Sporting assegura que fará tudo para que o avançado colombiano não se lesione em momentos decisivos da temporada. Prestiani e Luque veio em desacordo. O extremo belga foi o único jogador do Benfica a confrontar o colega após este ter admitido ter chamado mono a Vinícius Júnior durante o jogo da Luz contra o Real Madrid. Não perca as últimas notícias, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Richard Rios pode ser titular no clássico do Benfica contra o FC Porto. O médio colombiano é esperado na formação inicial do Benfica no jogo deste domingo na Luz. Leilão da Sotheby's de arte moderna e contemporânea arrecada 150 milhões de euros. Uma obra de Francis Bacon foi adquirida por 18,2 milhões de euros. Ricardo Horta aspira a integrar a seleção nacional. O capitão do SP Braga procura destacar-se em grandes partidas para garantir uma chamada de Martínez. Estados Unidos autorizam venda de 12 mil bombas a Israel. O Gabinete de Assuntos Político-Militares do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América deu luz verde à venda de 12 mil bombas de 500 kg a Israel. Além disso, o Partido Socialista defende um plano de mitigação dos efeitos da guerra no Irão sobre a economia. Para mais atualizações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Cinema erótico na programação da CMTV neste fim de semana. Corpo e Alma, da realizadora húngara Ildikó Enyed, narra uma história de amor que teve início num sonho.
Crise política, causas e possíveis soluções. A incerteza sobre uma crise política iminente levanta questões sobre as suas causas e soluções, segundo António Barreto. Aposta de Portugal no futuro, aumento de cursos de IA. O número de programas de formação em inteligência artificial tem crescido entre os portugueses, com o governo a apoiar financeiramente aqueles que desejam aprofundar os seus conhecimentos nesta área. Para mais atualizações, considere subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Dubai confirma incidente menor no aeroporto devido a detritos. O governo de Dubai anunciou um incidente menor no aeroporto, resultante da queda de detritos após uma interseção, sem registro de feridos. Em outras notícias, os Estados Unidos deram luz verde à venda de armas a Israel. Para mais atualizações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Miguel Góis, a minha mãe descobriu que, com catarata, já não precisa de óculos para ler. Durante um episódio gravado ao vivo no Festival Expresso Podfest, Miguel Góis, José Diogo Quintela e Ricardo Araújo Pereira discutem as vantagens de algumas condições de saúde e a proliferação de clínicas dentárias com nomes em inglês. O evento termina com uma rábula sobre técnicas de interrogatório policial, envolvendo a plateia de forma divertida. Para mais conteúdos como este, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Jornalistas do Repórter Sábado agredidos durante investigação. Uma investigação sobre uma suposta agência de modelos falsa culminou em agressões físicas. A reportagem será transmitida este sábado. Lídia Jorge, a solidariedade em Portugal é notável, mesmo após a tempestade Christine. A tempestade Christine e os estragos que causou em várias regiões do país inspiram Lídia Jorge a refletir sobre a vulnerabilidade coletiva e a resposta da sociedade portuguesa. Escuta a entrevista conduzida por Bernardo Mendonça. Não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações para mais conteúdos. Lourenço Pereira Coutinho, entre 40% a 50% das exportações de Portugal eram de vinho do Porto. No episódio de A História Repete-se, Margarida de Magalhães Ramalho e Lourenço Pereira Coutinho discutem a figura de Antónia Adelaide Ferreira, a icónica ferreirinha, que permanece uma lenda nas terras do Douro. Descubra a sua história e a do vinho do Porto. Estados Unidos da América alertam o Irão sobre aumento significativo dos ataques. O mais recente relatório sobre a situação atual destaca a preocupação dos Estados Unidos da América com o Irão, enquanto o líder do PS solicita novas medidas para mitigar os efeitos da guerra na economia. Também é feita uma antevisão do jogo SC Braga Sporting. Emirates interrompe voos para o aeroporto de Dubai. A companhia aérea Emirates anunciou a suspensão dos seus voos de e para o aeroporto de Dubai, coincidente com relatos de explosões na área do aeroporto. De garantias de estabilidade a críticas, 10 frases marcantes de Marcelo. Marcelo Rebelo de Sousa fez declarações que marcaram momentos cruciais em Portugal. Aqui estão 10 frases que refletem os seus 2 mandatos. Estados Unidos da América alertam o Irão sobre aumento significativo de ataques. O mais recente relatório sobre a situação atual destaca a preocupação dos Estados Unidos da América com o Irão, enquanto o líder do PS solicita novas ações para mitigar os efeitos da guerra na economia. Além disso, há uma antevisão do jogo entre SC Braga e Sporting. Lourenço Pereira Coutinho, entre 40% a 50% das exportações de Portugal eram vinho do Porto. No episódio de A História Repete-se, Margarida de Magalhães Ramalho e Lourenço Pereira Coutinho discutem a figura de Antónia Adelaide Ferreira, a icónica ferreirinha, que permanece uma lenda nas terras do Douro. Descubra a sua história e a do vinho do Porto. Festival da Canção elege vencedor que poderá representar Portugal na Eurovisão. A maioria dos finalistas decidiu não participar na Eurovisão em protesto contra a inclusão de Israel.
Não perca as nossas atualizações e inscreva-se para receber as últimas notícias. Marco Martins, segunda parte. A falha é inspiradora, desde que não seja por preguiça. Na segunda parte do podcast com o cineasta Marco Martins, ele discute a importância da intuição, a sua relação positiva com a falha e o que o motiva a explorar histórias que refletem questões significativas do país e do mundo. Não perca a oportunidade de se inscrever e ativar as notificações para mais conteúdos como este. Irão responde a Trump: rendição é apenas um sonho. O presidente dos Estados Unidos da América condicionou o fim dos ataques a uma rendição, mas o Irão recusa. Neste jornal, também se destaca o aumento do preço dos combustíveis e a antevisão do jogo SC Braga, Sporting. Não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações para mais atualizações. Análise semanal de Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares. Nesta edição, Pedro Mexia assume uma postura direta, enquanto Ricardo Araújo Pereira se sente ilibado e João Miguel Tavares se declara sebastianista. O programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer está em destaque. Ana Gomes antecipa um presidente seguro, reservado, e com alertas adequados. A ex-eurodeputada do PS espera que Seguro se distancie do governo e condena a agressão ao Irão. A inspiração de António para autores portugueses e estrangeiros. O legado literário de António serve como fonte de motivação para escritores de várias nacionalidades, que encontram na sua obra uma prosa que evoca liberdade e criatividade. Alentejo, entre estereótipos e realidades, uma reflexão necessária. O Alentejo não deve ser visto como um destino turístico simplista nem como um símbolo de desgraça. É fundamental reconhecer a sua complexidade e valor, como destaca Margarida Barroso em sua crônica. A professora Alexandra Magalhães e suas viagens pelo mundo. Desde jovem, a geóloga Alexandra Magalhães tem explorado mais de 40 países, sempre em busca das maravilhas da natureza. António Manuel Ribeiro. Israel tem uma democracia em funcionamento e não há censura. Não se deve confundir Netanyahu com o povo israelita, que protesta diariamente. É importante dar espaço aos artistas de Israel, afirma António Manuel Ribeiro no posto emissor, comentando o boicote de alguns finalistas do Festival da Canção à Eurovisão. Para mais atualizações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Líder iraniano pede desculpas aos países do Golfo. Após uma semana de conflito entre Estados Unidos da América e Israel e o Irão, Teherão foi alvo de novos ataques. O presidente do Irão expressou arrependimento pelos incidentes ocorridos na região do Golfo. Imigrante descreve momentos de terror no aeroporto do Dubai após ataque. Rafael Silva critica a falta de resposta do Estado português diante da situação. Margarida Villanova, sinto que não preciso provar mais nada, posso descansar. A atriz, que começou a sua carreira aos 5 anos, assume um novo desafio com um monólogo à primeira vista. Descubra mais sobre a sua trajetória e ouça a conversa no podcast A Beleza nas Pequenas Coisas. Não perca as nossas atualizações, inscreva-se e ative as notificações. Quatro mulheres, 4 viajantes com um sonho inadiável: explorar o mundo. Estas aventureiras, que viajam de boleia, de bicicleta ou em cadeira de rodas, afirmam-se no mundo. Domingo celebra-se o Dia da Mulher. Faleceu Nuno Moraes Sarmento. Nuno Moraes Sarmento, que ocupou o cargo de vice-presidente do PSD em diversas direções, faleceu. Nuno Moraes Sarmento, 1961 a 2026, a felicidade é alcançada através dos outros. Nuno Moraes Sarmento, figura prominente da política portuguesa, faleceu hoje, 7 de março de 2026, aos 65 anos, após uma longa luta contra o cancro. O ex-ministro e militante histórico do PSD, que esteve à frente da FLED, enfrentou 12 cirurgias e passou 2 anos internado, incluindo 5 meses em cuidados intensivos.
Recorda sua conversa com Tony Gonçalves no podcast de Art and Sassel of Portugal, onde partilhou a sua visão sobre a felicidade e a importância das relações humanas. Para mais atualizações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Nepal, ex-rapper à frente nas eleições legislativas. Os resultados preliminares indicam que o novo partido político, liderado por um ex-rapper, está em primeiro lugar nas eleições legislativas do Nepal, às primeiras após a revolta juvenil. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Harry Styles, o cantor que se reinventa com novo álbum. Com Kiss All the Time. Disco, Occasionally, Harry Styles apresenta um trabalho surpreendente e introspectivo. Resta saber se este álbum será o impulso necessário para uma nova etapa na sua carreira. Faleceu o general António Martins Barrento. O ex-chefe do exército tinha 87 anos. Sofres de excesso de pensamento? Especialistas partilham dicas úteis. Se te consideras uma pessoa que pensa demasiado, é possível aprender a identificar e controlar esses pensamentos ansiosos, permitindo que o teu cérebro tenha o descanso que necessita. É hora de Luís deixar a tática e abraçar a política. Montenegro deve focar no trabalho e não permitir que a situação atual do PSD seja influenciada por quem não se apresenta como candidato. Passos Coelho reafirmou que anunciará a sua candidatura sem manobras nos bastidores. SC Braga esforçar-se-á para enfrentar os grandes. Na antevisão do jogo entre SC Braga e Sporting, Beto, ex-guarda-redes de ambas as equipas, considera os leões favoritos, mas alerta para a dificuldade do encontro. O seu palpite: aposto no 1-2. Não perca as novidades e inscreva-se no nosso canal para mais atualizações. Festival da Canção acontece este sábado. Quem boicota a Eurovisão e quem vai a Viena? A final do Festival da Canção 2026, marcada para este sábado, poderá decidir o representante de Portugal na Eurovisão, em maio, em Viena. A expressão "poderá" é pertinente, pois a maioria dos participantes anunciou que, se vencerem, boicotarão o concurso europeu devido à presença de Israel. Entre as 10 canções em competição, 2 a 3 aspiram a ser ouvidas na Eurovisão. Neste artigo, explicamos as posições dos concorrentes e o que está em jogo. Não perca as atualizações e considere subscrever o nosso canal para mais notícias. Os álbuns de heavy metal mais icónicos segundo a BBC. A BBC compilou uma lista com 21 álbuns que considera os melhores de todos os tempos no género heavy metal, incluindo bandas como Slayer, Black Sabbath e Iron Maiden. Tribunal do Porto ratifica a absolvição de Laranja Pontes. Laranja Pontes, que liderou o IPO do Porto de 2006 a 2019, foi absolvida em tribunal. Lolé, uma biografia pelos sentidos. Este é o primeiro de 2 capítulos de uma biografia de Lolé, que explora a sua verdadeira essência através dos sentidos e de pequenas narrativas. Crónica de João da Silva. Não perca as próximas atualizações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Trailer do documentário da Netflix sobre Ilo Slovak, guitarrista dos Red Hot Chili Peppers. O documentário A Ascensão dos Red Hot Chili Peppers ao Nosso Irmão Ilo explora a vida de Ilo Slovak, guitarrista da banda que faleceu em 1988. Embora inclua depoimentos dos membros do grupo, estes expressaram descontentamento com a forma como o filme está a ser promovido, afirmando que não se trata de um documentário sobre eles. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Sete questões sobre o ano de mudanças na Fórmula 1. Max Verstappen, Lando Norris e George Russell estarão na disputa pelo Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Fique atento às novidades e inscreva-se para não perder nenhuma atualização. Portugal já repatriou 500 cidadãos do Médio Oriente. Neste sábado, o aeroporto de Dubai, o mais movimentado do mundo em tráfego internacional, reiniciou as suas operações após uma curta suspensão no início da manhã.
Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. A importância dos satélites na exploração espacial em debate. Hugo André Costa, da Agência Espacial Portuguesa, e a jornalista Mara Tribuna discutem a missão Artemisia da NASA e o papel de várias nações na exploração do espaço. Ouça o podcast O Mundo a Seus Pés para saber mais sobre a primeira missão humana à Lua em mais de 50 anos e suas implicações para Marte. Não perca as atualizações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Carlos Tavares defende um PTRR abrangente para o país. O ex-ministro da Economia, Carlos Tavares, interpela os órgãos de soberania sobre as obras planeadas, solicitando uma organização política descentralizada para melhor atender às necessidades do país. Combustíveis, expectativa de novo aumento a curto prazo. Vítor Madureira, analista da XTB, destaca a alta volatilidade do mercado e a valorização do Brent, enquanto os lucros das empresas enfrentam uma tendência de queda. Mudança de regime no Irão, utopia ou realidade possível? Bruno Cardoso Reis e Helena Ferro Gouveia discutem as estratégias de Trump e Netanyahu, abordando o risco de escalada, a mudança de regime no Irão, o papel das milícias e as potenciais repercussões para a Europa. Para mais análises e atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. PSP. Agentes suspeitos de tortura no Rato em prisão preventiva. A PSP confirmou a total colaboração com a investigação e que os 7 agentes suspeitos de tortura em esquadras permanecerão em prisão preventiva. Rui Tavares, o Irão possui um programa nuclear visível a todos. No episódio desta semana do podcast Facto Político, Rui Tavares critica a decisão do governo em relação ao acordo que permite aos Estados Unidos da América utilizarem a base na Ilha Terceira, afirmando que se colocou numa situação de ignorância voluntária. Para mais atualizações, considere subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Nova Biblioteca Lobo Antunes será inaugurada este ano em Lisboa, revela Moedas. A Biblioteca Lobo Antunes, localizada na freguesia de Benfica, encontra-se em fase de construção, cuja obra já havia sido divulgada antes do falecimento do autor. Descubra a chefe por trás de um dos projetos mais populares de Portugal. Lívia Orofino, natural do Rio de Janeiro, lidera a Cozinha do Canalha, um projeto de João Rodrigues em Belém, que atrai sempre muitos clientes e tem uma lista de espera significativa. Avião da LATAM detido em Lisboa devido a alerta de bagagem suspeita. Um avião da LATAM foi retido no aeroporto de Lisboa após a tripulação ter identificado uma mala suspeita e notificado a PSP. A situação já foi normalizada. Ataque russo em Kharkiv provoca pelo menos 10 mortos, incluindo crianças. Um míssil russo atingiu um edifício residencial de 5 andares em Kharkiv, resultando na morte de pelo menos 10 pessoas, entre as quais 2 crianças, e mais de 10 feridos. A tragédia ocorreu no nordeste da Ucrânia, aumentando a preocupação com a segurança civil na região. Para mais atualizações, subscreva o nosso canal e ative as notificações. Marcelo Rebelo de Sousa recorda Mundial de Futebol em Sochi e segurança russa. Na última semana da sua presidência, Marcelo Rebelo de Sousa refletiu sobre a sua postura ao assumir o cargo, afirmando que decidiu manter-se fiel ao seu estilo. Durante uma conversa com Daniel Oliveira, recordou a sua experiência no Mundial de Futebol de 2019 em Sochi, onde destacou a resistência da segurança portuguesa em comparação com a russa. Não perca as atualizações e inscreva-se no nosso canal para mais notícias. A falta de justiça no caso Epstein e suas repercussões. Desde a sua juventude em Coney Island até se tornar um gestor de grandes fortunas, o passado de Epstein sempre levantou suspeitas. A prisão nos anos 2000 não impediu que figuras influentes se relacionassem com ele e se beneficiassem da sua rede de tráfico sexual.
No episódio de A Lei da Paridade, analisam-se as consequências atuais e futuras das informações divulgadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América sobre os arquivos de Epstein. Para mais atualizações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Mossad, a evolução do plano de 24 anos para eliminar Khamenei. O plano de assassinato do Ayatollah Khamenei, iniciado por Israel em 2002, estava pronto em 2025, mas a missão só foi concluída recentemente, após a falta de autorização de Trump. Ricardo Costa, Israel é quem controla a política externa dos Estados Unidos da América, segundo Marco Rubio. O conflito no Irão agravou-se nas últimas 72 horas, com novos ataques e uma escalada regional. No podcast Elefante na Sala, Ricardo Costa, Ana Cavalier e João Maria Jonet discutiram as operações militares dos Estados Unidos da América e de Israel, enquanto o Irão pediu desculpas aos países vizinhos após danos causados por drones e mísseis. Para mais atualizações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Politécnico de Bragança propõe transformação em universidade para aumentar financiamento e... A proposta de transformação em universidade foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Geral e já foi submetida ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação. Para mais atualizações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Surpresa em Israel com a neutralidade dos Saudis. Marcha em Sanaa homenageia o Ayatollah Ali Khamenei. Tadej Pogacar conquista novamente a Strade Bianche em 2022, 2024 e 2025. O ciclista Tadej Pogacar voltou a brilhar na Strade Bianche, repetindo os triunfos de anos anteriores em 2022, 2024 e 2025. A sua performance impressionante solidifica a sua posição como um dos grandes do ciclismo atual. Para mais atualizações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Governo apresenta apoio de 3,5 milhões para a venda de imprensa. O Executivo propõe um novo modelo de apoio à distribuição e venda de imprensa, que terá uma duração de 3 anos e um financiamento total de 3,5 milhões de euros. Turquia considera enviar caças F-16 para o norte de Chipre. Na manhã de segunda-feira, um drone iraniano atingiu uma área do norte de Chipre, que é controlada pela autoproclamada República Turca do Norte do Chipre, reconhecida apenas pelo governo de Istambul. Para mais atualizações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. A música africana contemporânea através dos herdeiros do passado. Na terceira edição do Mozambique Music Meeting, delegados de diversas partes do mundo exploram a música local, revelando que o passado está intimamente ligado ao presente. Cerca de 20 pessoas protestam contra a utilização da base das Lajes no conflito iraniano. Os protestantes criticaram a ação dos Estados Unidos da América, considerada uma violação do direito internacional, e desaprovaram a participação da base açoriana nas operações militares no Irão, apesar das garantias do governo português de que não houve ataques diretos a partir das Lajes. Não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações para mais atualizações. Protestos contra a utilização da base das Lajes por forças norte-americanas. Uma iniciativa cidadã critica o governo português por sua incoerência e pede o término da utilização da base das Lajes em operações militares dos Estados Unidos da América que possam agravar o conflito no Irão. Para mais atualizações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. FC Porto empata com Sporting na luta pelo segundo lugar. O FC Porto alcançou o Sporting na tabela da fase regular, ambos com 45 pontos. Condutores antecipam aumento e dirigem-se às bombas para evitar preços altos. Os preços dos combustíveis vão disparar na próxima semana em consequência dos ataques dos Estados Unidos da América no Irão. Embora o desconto do governo diminua o aumento do gasóleo de 25 para 19 cêntimos, os consumidores terão de arcar com um acréscimo de 7 cêntimos na gasolina. Não perca as nossas atualizações, inscreva-se no canal e ative as notificações. Adeus António Lobo Antunes, hino do Benfica e poema de Antero de Quental.
A missa de corpo presente teve lugar na Igreja dos Jerónimos, antes do sepultamento no cemitério de Benfica. Zelensky solicita a liberação de 90 mil milhões em ajuda financeira. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, revelou ter conversado por telefone com Emmanuel Macron, onde abordaram a resistência da Hungria em desbloquear os fundos prometidos. Para mais atualizações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. O curioso incidente do procurador da Guiné-Bissau detido com droga. Em apenas um mês, um procurador e um deputado da Guiné-Bissau foram detidos no aeroporto de Lisboa com substâncias ilícitas, mas ambos foram posteriormente absolvidos. Trump formaliza reconhecimento do governo de Delcy Rodrigues na Venezuela. Após a captura de Nicolás Maduro por forças dos Estados Unidos da América, Delcy Rodrigues assume a liderança da Venezuela. Carol brilha na segunda final e Portugal soma 6 pontos no grupo B3. Portugal alcançou 6 pontos no grupo B3 da qualificação europeia após a segunda final, destacando-se a atuação de Carol. Ventura apela ao governo para restituir IVA aos contribuintes devido ao aumento dos. O líder do Chega criticou o desconto extraordinário de 3,55 cêntimos por litro no ISP do gasóleo rodoviário, considerando-o insuficiente. Além disso, acusou o primeiro-ministro de ter feito afirmações enganosas sobre um desconto do ISP durante o último debate quinzenal. Para mais atualizações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Zelensky solicita a liberação de 90 mil milhões em ajuda. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversou por telefone com o seu colega francês, Emmanuel Macron, onde abordaram a hesitação da Hungria em desbloquear os fundos prometidos. Trump afirma que Cuba terá uma nova vida grandiosa. Durante a cimeira com líderes da América Central e do Sul, Donald Trump manifestou abertura para negociações com Havana, enquanto destaca que sua atenção neste momento se concentra na guerra com o Irão. Trump forma aliança militar com 17 nações para combater cartéis e mira em Cuba após conflito. O presidente dos Estados Unidos da América instou os líderes da região a adotarem ações militares contra os cartéis de narcotráfico no hemisfério ocidental. Não perca as últimas atualizações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Despedida de António Lobo Antunes nos Jerónimos, junto a Camões, marcada por emoções. O único desejo que o pai expressou foi estar ao lado de Camões, um dos seus ídolos, revelou uma das filhas do escritor durante as cerimónias fúnebres. Mourinho reconhece que derrota para o FC Porto distancia Benfica. O Benfica enfrenta o FC Porto no domingo, na 25ª jornada da I-Liga, às 18h00, no Estádio da Luz, em Lisboa. Não perca as atualizações e inscreva-se para receber as últimas notícias. Marina Costa Lobo, Marcelo interpretou os seus poderes de forma maximalista e parlamentarista. A politóloga Marina Costa Lobo salienta que o presidente cessante marca o término de uma era de chefes de Estado envolvidos na transição para a democracia e o colapso do sistema bipartidário. Não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações para mais atualizações. As fotografias subaquáticas mais impressionantes do ano. A imagem vencedora do concurso Rockpool Rookies foi tirada por Matty Smith nas Ilhas Malvinas. Cupra Born apresenta nova frente e botões personalizáveis. O Cupra Born renova os seus atributos, tanto no interior como no exterior. PS reafirma a necessidade de o governo se dedicar ao repatriamento. José Luís Carneiro afirma ter recebido queixas de portugueses sobre a falta de apoio do Estado. Chega propõe IVA zero para bens essenciais até ao final do ano. O partido Chega pretende reintroduzir o IVA zero para bens essenciais até ao final do ano e solicita ao governo um aumento do desconto sobre o imposto dos combustíveis. Para mais atualizações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações.
José Luís Carneiro propõe projetos comuns para o desenvolvimento das regiões autónomas. O líder do PS, José Luís Carneiro, destacou a importância de iniciativas conjuntas em setores como transportes, mobilidade, agricultura, pescas e turismo para o progresso das regiões autónomas. Pesquisa revela potencial terapia para a síndrome de Dravet. Um estudo realizado no Reino Unido investiga um novo fármaco que atua na causa da síndrome de Dravet, afetando mais de 100 portugueses, ao invés de apenas tratar os sintomas, como as opções disponíveis atualmente. Exonerada militante do Chega dos Serviços Sociais da Câmara de Lisboa após investigações. A ex-candidata autárquica, envolvida na divisão entre os vereadores do Chega na CML, é alvo de investigação por prestar serviços como jurista sem credenciais adequadas. Panamá e Estados Unidos da América discutem iniciativas no setor energético. Durante o encontro, foram destacados os progressos na interconexão elétrica com a Colômbia e no gasoduto pelo Canal do Panamá. Não perca as nossas atualizações, inscreva-se e ative as notificações. Sporting e Braga, um jogo de duas partes distintas. Mário Cajica reconhece que o Sporting começou melhor, mas as alterações de Carlos Vicens transformaram a partida. O prémio de melhor em campo é partilhado entre o meio-campo do Braga e Luís Soares. Não perca as nossas atualizações, inscreva-se e ative as notificações. Nações elaboram estratégias para a evacuação do Médio Oriente. Diversos países estão a desenvolver planos para retirar dezenas de milhares de cidadãos do Médio Oriente. A história recente, marcada por conflitos internos e a retirada do Afeganistão, apresenta exemplos de situações que exigiram evacuações em larga escala. Para mais atualizações, considere subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Trump afirma que Cuba está em seus últimos dias, mas terá uma grande vida nova. O presidente dos Estados Unidos da América declarou que Cuba vai cair muito em breve e que os cubanos têm grande desejo de alcançar um acordo. SCBX-SCP, Pedro Henriques defende a validade dos penaltis. Pedro Henriques afirma que os 2 penaltis foram corretamente assinalados, embora tenha notado a falta de cartões amarelos para Maxi Araújo e Luís Guilherme. O comentador critica a compensação reduzida e atribui nota 7 à equipa de Miguel Nogueira. Para mais análises e atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. PSD propõe reintrodução de validação médica para mudanças de sexo, mas enfrenta oposição. O PSD apresentou um projeto no Parlamento para modificar o regime jurídico de mudança de sexo e nome no registro civil, incluindo a validação médica. No entanto, o deputado Bruno Vitorino já solicitou a retirada da proposta. Al Nassr continua na liderança da Liga Saudita com golo no último minuto. Após a vitória, o Alameda Nassr alcança 64 pontos, 2 a mais que o Al Ahly e 3 a mais que o Al Hilal. Empate no Clássico da Luz. FC Porto depende apenas de si para o segundo lugar. O FC Porto tem a possibilidade de assegurar o segundo lugar na primeira fase, dependendo apenas de suas próprias ações. Mai afirma que a maioria dos agentes da PSP atua com sentido de missão após detenções. 7 agentes foram colocados em prisão preventiva por crimes como tortura e violação. Moradores das Lajes defendem, não critiques os americanos. A base das Lajes tem se tornado um cenário comum com a presença de animais e aviões militares ao fundo. Festival da Canção 2026. Vídeos das atuações da final. Neste sábado, decorreram as apresentações dos 10 finalistas do Festival da Canção 2026. Confira todos os vídeos das performances. Protesto em Londres contra a guerra dos Estados Unidos da América e de Israel reúne milhares. A manifestação ocorre após o governo britânico autorizar o uso de bases militares para ataques ao Irão, enquanto Keir Starmer critica a ofensiva dos Estados Unidos da América e de Israel por violar o direito internacional. Não perca as nossas atualizações, inscreva-se no canal e ative as notificações.
Desigualdades em foco, restrições enfrentadas pelas mulheres. O Dia Internacional da Mulher, comemorado a 8 de março desde o início do século XX, serve como alerta para as questões de igualdade de género e a violência contra as mulheres. O Correio da Manhã propõe 5 questões que evidenciam os progressos realizados e os desafios que ainda persistem na luta por direitos iguais para meninas e mulheres em todo o mundo. Não perca as nossas atualizações e inscreva-se para receber as últimas notícias. Benfica e FC Porto têm oportunidade de fortalecer candidatura no Clássico da Luz. O empate do Sporting em Braga alivia a pressão sobre os adversários, mas intensifica a determinação de Francesco Farioli e José Mourinho, que trocam elogios. Irão afirma estar preparado para uma possível escalada do conflito. Teherão assegura que, caso os Estados Unidos da América intensifiquem o conflito, está pronto para qualquer situação. A declaração foi feita pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão. Além disso, são apresentados os destaques do Festival da Canção. Despedida de António Lobo Antunes com o sol a iluminar o céu. Na saída da urna do Mosteiro dos Jerónimos, sorrisos substituíram lágrimas, enquanto o hino do Benfica ecoava entre os presentes.